Você já ouviu falar de proposta de intervenção? Você já ouviu falar de detalhamento da intervenção? Hoje a gente vai dar uma olhada na competência 5. Na minha opinião, a mais valorizada para o Enem e também a mais fácil de você tirar 200, se você seguir o meu roteirinho. Vem comigo! Competência 5, que é a última das competências na grade de correção do Enem, vale sozinha 200 pontos. E o que isso significa? Se você segue as minhas dicas e vai fazer ao longo do seu texto 4 parágrafos, isso significa que, na proposta de intervenção que você vai colocar na conclusão, você tem em um parágrafo 1/5 da sua nota total. Ou seja, competência 5 é importantíssimo. É por isso que a gente precisa entender primeiro o que é a competência 5. Vamos ver o que diz o Manual do Participante do último ano? Para o Manual do Participante, na competência 5, é necessário elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Se você está anotando ou acompanhando com a versão impressa do nosso material, vale a pena grifar para mim intervenção, problema abordado e direitos humanos. São 3 características imprescindíveis. Ou seja, são necessárias medidas que busquem solucionar a situação-problema que foi construída ao longo do seu texto, majoritariamente no desenvolvimento, de uma maneira coerente com o que foi argumentado e principalmente de acordo com os direitos humanos. A sua proposta de intervenção tem que explicitar uma coerência entre a problematização, aquele momento do seu texto em que você prova que existe um problema, e a proposta de intervenção. Eu gosto de dizer para os meus alunos que, na competência 5, você só vai criar problemas que saiba resolver e você só vai resolver problemas que você criou. Ou seja, existe uma ligação muito íntima entre o desenvolvimento, em que há a problematização, e a conclusão, em que há a proposta de intervenção. Dessa forma, a competência 5 acaba intervindo também na competência número 3, que é aquela que avalia o projeto de texto, a presença de um planejamento prévio à escrita. É importante que você saiba aqui que nós estamos no campo da possibilidade, da vontade de resolver o problema e não necessariamente da solução. Pensa comigo. Com um texto de 30 linhas e com uma conclusão de umas 7 ou 8 linhas, você consegue resolver a violência contra a mulher? Não. Então você não é obrigado a solucionar o problema. É por isso que a gente não fala de proposta de solução, mas de proposta de intervenção. Você vai agir naquele problema e intervir, mesmo que não consiga erradicar 100% a situação-problema. Ou seja, você vai buscar resolver, mas às vezes tudo o que você consegue é prevenir o problema. Você pode tentar erradicar, mas pode ser que você tenha que amenizar, reduzir as consequências do que está acontecendo. A necessidade de apresentar uma proposta de intervenção é uma especificidade do Enem. As outras provas de vestibular que você eventualmente vai fazer não exigem uma proposta de intervenção. Já que é uma especificidade do Enem, é muito importante prestar atenção e aí eu tenho uma sugestão. Localize a sua proposta de intervenção no parágrafo conclusivo. A partir de agora, no nosso material ou até mesmo na aula, em vez de colocar proposta de intervenção, eu vou usar a sigla PI, que é para economizar tempo e espaço nas suas anotações e no nosso vídeo. A API deve ser um desenvolvimento da problematização da situação-problema feita ao longo do texto. Além disso, você deve respeitar os direitos humanos, ou seja, nada de romper com os valores de cidadania, liberdade, solidariedade, diversidade cultural e dignidade. Nesse aspecto, eu tenho uma sugestão. Assim que você acabar de assistir a esse vídeo, leia um pedacinho da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelo menos os seus 10 primeiros artigos, para você entender os princípios de isonomia, dignidade, igualdade e liberdade. Por que eu estou falando sobre isso? Se você desrespeitar os direitos humanos na sua proposta de intervenção, o corretor pode e deve zerar a sua competência 5. O que seria, Jana, um desrespeito aos direitos humanos? Você falar, por exemplo, da necessidade de se assassinarem todos os indivíduos com deficiência, ou até mesmo a necessidade de julgamentos sumários para os indivíduos que apresentam o comportamento da gordofobia, ou seja, o preconceito contra indivíduos com sobrepeso e obesidade. Mas já que você é uma pessoa boa, que respeita os direitos humanos, que respeita o coleguinha, o meu foco não vai ser discutir direitos humanos aqui.
o meu foco é discutir a importância da precisão, da exatidão e do detalhamento da sua proposta. Para garantir esse detalhamento, a partir de agora, toda vez que você fizer uma proposta de intervenção, você vai levantar a mão esquerda. Eu, quando estou corrigindo a redação dos meus alunos, eu que sou destra, eu corrijo com a mão direita e eu levanto a mão esquerda. Por quê? Toda boa proposta de intervenção atende a 5 critérios. Quais são os 5 critérios? Primeiro, objetivo, finalidade ou efeito, ou seja, para que serve a sua proposta de intervenção. Eu preciso também ver qual é a ação, o que vai ser feito. Preciso observar também se existe um agente, quem ou o que é responsável por aquela ação. Esse quem ou o que, o agente da proposta, tem que ser um ator social competente. Pode ser um indivíduo, a família, a comunidade, a sociedade, a política, o governo ou um órgão de nível mundial. Além disso, eu preciso do meio, modo ou veículo, ou seja, como a sua proposta vai ser concretizada, onde vai ser veiculado, por exemplo, um certo esquete publicitário, uma certa peça de informação. Por fim, você tem que apresentar o chamado detalhamento adicional, que seria uma informação a mais que poderia ser dada em relação ao seu texto. Qual é essa informação, esse detalhezinho que vai tornar a sua proposta mais completa? Se eu tenho esses 5 critérios, que a gente vai resumir nessas 5 perguntas, garanto 200 na sua competência número 5. Lembrando então, para que serve a sua proposta, o que é a sua proposta, quem é responsável pela proposta, como ela vai ser concretizada e a informação adicional. O que mais que você pode me falar sobre ela? Como a gente viu em outras competências, em aulas anteriores, existe uma relação entre os critérios de correção. A competência 5 tem uma relação com a competência número 2. Por quê? Na competência 2, a gente avalia a abordagem temática da situação-problema, a chamada problematização. Só que de nada adianta fazer essa abordagem temática da situação-problema e receber, por exemplo, o total na competência 2, se você não apresenta na competência 5 uma proposta de intervenção para o problema abordado. A competência 5 também se relaciona com a competência 3. Lembrando, lá na competência 3, eu vou avaliar o seu projeto de texto. Eu tenho que perceber que as partes do seu texto foram planejadas antes de serem escritas. Dessa forma, é necessária uma coerência com a discussão promovida ao longo do texto. Como assim? Se você problematizou a criminalidade infantil e juvenil, falando que ela é causada pela fragmentação familiar, competência 3, eu preciso que depois você faça uma proposta de intervenção que haja sobre a estrutura familiar. A competência 5 resolve um problema criado por meio da competência número 3. Lembrando, é necessário sugerir uma ação que busque, mesmo que minimamente, enfrentar o problema, mesmo que você não consiga resolver o problema. Afinal de contas, são problemas sociais complexos. Nesse sentido, a gente fala que não é uma proposta de solução, mas de enfrentamento, intervenção, minimização ou, às vezes, prevenção. Quando eu estou avaliando as redações dos meus alunos ou os corretores do Enem estão na banca de correção, eles avaliam a sua redação em relação a concretude, detalhamento e coerência com a discussão. Em teoria, a sua proposta de intervenção pode ser apresentada ao longo do texto, não apenas na conclusão. Entretanto, eu sugiro que você favoreça a apresentação da proposta na conclusão. Por que deixar isso para a conclusão, para o último parágrafo? Porque na conclusão você já teve tempo e espaço no seu texto para criar uma problematização bastante profunda. Além disso, 99,9% dos textos colocam a proposta de intervenção na conclusão, e aí isso facilita a vida do corretor. Colocar a proposta no parágrafo em que ele já espera a presença da sua proposta facilita a correção e torna o seu texto um pouquinho mais fluido, mais gostoso de corrigir. Mas quais são os erros mais comuns em relação à competência 5? Primeiro erro, a chamada lista de propostas. Os alunos ficam preocupados em apresentar várias propostas que são jogadas na conclusão. Isso está errado. De acordo com o manual do participante, você precisa apresentar apenas uma proposta de intervenção completa, ou seja, com aqueles 5 aspectos com os quais a gente já trabalhou. Nesse sentido, gente, lembre-se, eu vou dar a nota da sua competência 5 a partir da proposta mais completa. Não adianta colocar um monte de proposta, sendo que você não cumpre os 5 aspectos. Já que a gente está falando de detalhamento, você precisa cumprir os 5 aspectos e a sua proposta deve ser concreta. Dessa forma,
conscientização não é uma proposta de intervenção, é um objetivo, é o que você quer atingir. Cuidado com a mania que vários alunos têm de falar assim: é necessário conscientizar a população. Isso é o seu objetivo, é a sua meta, não é a sua proposta. Quando você coloca como ação conscientizar a proposta, isso conta como uma ação nula, é como se não houvesse uma ação, e você acaba não cumprindo as 5 exigências. Outro erro é a incoerência com os argumentos que foram apresentados. O que isso significa? Na hora que você for fazer a sua proposta de intervenção, eu sugiro que você releia o seu desenvolvimento, buscando qual foi o problema que foi criado, para você conseguir fazer uma proposta específica, uma proposta que seja personalizada para resolver aquela problematização que foi apresentada. Outro erro muito comum, as chamadas propostas muito longas. Na ansiedade de fazer os 5 critérios de uma vez só, às vezes os alunos fazem uns períodos muito extensos e que acabam ficando confusos. Gente, não precisa apresentar a sua proposta inteira num período só. Você pode dividir em 2, às vezes 3 frases. O importante é que os elementos fiquem explícitos, mas não precisa estar tudo na mesma linha não, né? Um erro que eu vi ontem, corrigindo uma redação, é o que eu chamo de constatação de falta. O que é isso? Alguns alunos colocam na redação assim: observa-se, portanto, a falência do Estado na promoção de políticas públicas de habitação. Isso não é uma proposta, você está apenas constatando uma falta, você não está propondo nada. Cuidado para não colocar a constatação de falta no lugar da proposta de intervenção. Outro cuidado que você tem que tomar é com o uso de oração condicional no lugar da sua ação. Não coloque frases do tipo: o problema seria solucionado se. Isso é uma hipótese, isso não é uma proposta. Ou, caso o governo faça. Isso é uma possibilidade, você não está propondo nada. Então, cuidado com o uso dessas condicionais e algumas das estruturas de subjuntivo. Nos últimos anos, o Enem tem se tornado muito rígido na correção da proposta de intervenção e tem crescido o número de alunos que apresentam o que a gente chama de elementos nulos. O aluno tem a melhor das intenções, tenta fazer o detalhamento, mas aquilo que ele coloca na proposta não é considerado pelo corretor. Alguns exemplos de elementos nulos: ações pouco práticas, coisas como conscientizar, dar o primeiro passo ou medidas são necessárias. Outro elemento nulo são agentes não identificáveis. Você põe um agente, mas eu não sei do que se trata. Alguns indivíduos devem, alguém deve, todos nós devemos, os brasileiros. Você precisa especificar cada um dos elementos da proposta de intervenção. Não se preocupe, a gente vai ter uma aula só sobre sugestões de agentes. Calma, vou resolver esse problema para você. Outro elemento nulo que eu tenho encontrado demais nas redações é um meio, ou um modo, ou um veículo que indica uma mera postura da proposta. Eu já corrigi uma redação em que o aluno colocava assim: é necessário que as escolas capacitem os professores de forma eficiente. De forma eficiente não é um meio. Esse de forma eficiente é uma postura, um posicionamento, não é uma medida concreta para ser implementada. Não sei se você percebeu, mas esses elementos nulos têm algumas estruturas em comum, que é o que eu chamo de usos linguísticos desaconselháveis, palavras e expressões que enfraquecem a sua proposta. Evite, por exemplo, o uso do futuro do pretérito. O governo deveria. O governo deveria, mas não faz. Então você tem que colocar uma frase mais assertiva, mais cheia de certeza. O governo deve. Evite também o subjuntivo indicando uma hipótese ou um desejo. Se o governo fizer, se o governo fizesse. Então, o governo faça. Você tem certeza daquela proposta. Ok, Jana, você já falou mal de vários erros, mas como que eu posso me sair bem para fazer a proposta de intervenção? Primeira coisa, eu preciso que você faça o que eu chamo de tabela de proposta de intervenção. Existem algumas perguntas, 5 critérios que você vai, toda vez que estiver planejando o seu texto, colocar no papel. Gente, literalmente, eu sugiro que você pegue o seu computador, abra, por exemplo, o Excel e faça uma tabelinha. Imprima essa tabelinha e toda vez que você for fazer uma proposta de intervenção, você preenche essa tabelinha. Então vamos lá, quais são os aspectos que tem que constar nessa tabela? Primeiro, você vai me responder para quê? Qual é o objetivo da sua proposta? Em seguida, o quê? Qual é a proposta em si? A ação. Logo em seguida, o quem? O agente ou responsável pela proposta. Depois, como? O como é o meio, ou o modo, ou o veículo.
Encerrando, você precisa fazer o chamado detalhamento adicional, colocar uma informação a mais sobre qualquer um dos outros 4 elementos. E aí é a hora de eu te dar um presentinho. Quando você for aprovado no vestibular, que é o seu sonho, eu quero que você me mande um presente, porque eu vou te mostrar como ser explícito em cada um desses elementos. Palavras e expressões que explicitam os 5 critérios. Então vamos lá? Para ser explícito quanto à ação, eu sugiro o uso do verbo modalizador dever. O governo deve, as ONGs devem, a sociedade civil organizada deve. Outra possibilidade, usar um verbo, ser, junto com um adjetivo. Existem umas expressões que mostram que existe uma ação ali. É imperioso que o governo faça. É necessário que as ONGs estabeleçam. É imprescindível que os sindicatos organizem. É preciso que as escolas proponham. É importante que as famílias façam. Essas 5 expressões deixam bem explícita a ação da sua proposta. Para ser explícito quanto ao agente, eu sugiro que você guarde a sigla GOMIFES. GOMIFES são os principais agentes que podem ser utilizados na sua proposta de intervenção. G é de governo. Quando você colocar governo, é interessante que você especifique qual braço do governo. Qual que é o ministério que vai fazer isso? Ou qual que é a secretaria estadual que vai fazer isso? Ou qual é a secretaria municipal que vai propor aquela ação? O O diz respeito às ONGs. Quando você falar das ONGs, você vai falar qual é a área de atuação das ONGs. ONGs socioambientais. ONGs de defesa dos direitos do indígena. A gente também tem a opção do M. M é a mídia. Especifique qual é a mídia. Mídia digital, mídia impressa, mídia televisiva, mídia radiofônica. O I é de igreja, mas igreja você não vai considerar apenas que é a igreja católica, a igreja cristã. Igreja é uma metonímia para grupos religiosos. Podem ser os espíritas, podem ser os budistas. Nesse sentido, igreja, você pode colocar nas suas anotações aí para mim, grupos religiosos. Naquele tema de a necessidade do combate à intolerância religiosa no Brasil, grupos religiosos foram um agente muito utilizado pelos alunos. No GOMIFES, o F é de família. Só tomar cuidado porque às vezes a família é parte do problema. Se a gente está falando de obesidade infantil e juvenil, frequentemente a família gera os hábitos alimentares pouco saudáveis. Então o que você poderia fazer? A escola age sobre a família e a família age no sentido de controlar a ingestão de alimentos hipercalóricos pelos infantos. Dentro de GOMIFES, o E é escola e empresa. Lembrar que as escolas têm um papel muito importante, o Enem adora o agente escola, mas as empresas podem, por exemplo, fazer alguma coisa. As empresas podem, por exemplo, favorecer a contratação de uma certa minoria, ou mesmo adotar uma praça que esteja em processo de degradação arquitetônica. O S é tudo que sobrou. O S é a chamada sociedade civil organizada. Você pode propor alguma coisa feita por um sindicato, por uma associação comunitária, uma associação de bairros. Podem ser partidos políticos, grêmios estudantis, coletivos artísticos e sociopolíticos. Então, sociedade civil organizada são todas as outras formas de organização do indivíduo que poderiam intervir naquele problema. Já que nós estamos nos macetinhos, nos truques para deixar cada um dos critérios mais explícitos, você pode ser mais explícito quanto ao modo. Lembrando, modo é meio, modo ou veículo. Existem algumas expressões que facilitam a nossa vida. Eu sugeriria por meio de, por intermédio de, a partir de. Você pode usar também as chamadas estruturas reduzidas de gerúndio. O que seria isso? Você pode colocar uma frase como incentivando a denúncia. O incentivando nada mais é do que o por meio do incentivo à denúncia. Para ser bem explícito em relação ao efeito, você vai colocar uma estrutura indicativa de finalidade, de consequência ou de conclusão. Ah, isso deve ser feito para que seja, ou com vistas a, visando, a fim de, com o fito de, ou com o objetivo de. Gente, literalmente, anota essas expressões. Toda vez que você usar uma proposta de intervenção, você vai usar um desses aspectos. Dos 5 critérios, normalmente, aquele com o qual os alunos têm mais dificuldade é o chamado detalhamento adicional. E aí tem uma trapacinha interessante para você colocar na sua redação. Destaque o detalhamento com um aspecto gráfico. Eu sugiro o uso de vírgulas ou de travessões, separando o detalhamento do resto da oração. Quando você estiver fazendo o detalhamento, você pode apresentar justificativa, explicação, exemplificação, especificação ou postura adotada. Quais são as expressões que explicitam esse aspecto? Você pode colocar um haja vista que,
O governo deve promover oficinas, vírgula, haja vista que é ele o responsável pela organização das políticas públicas. Ou, considerando ser as ONGs os órgãos responsáveis por suplementar as ações governamentais. Você pode explicar alguma coisa. Isso deve ser feito por... Você pode complementar alguma proposta. São necessárias oficinas artísticas, vírgula, que consistam em... Ou, a exemplo de... Ou dois advérbios que eu amo para colocar na proposta de intervenção, especialmente e especificamente. Então, recapitulando, coloque entre travessões ou entre vírgulas e use uma dessas expressões. Lembre-se, junto com o nosso vídeo tem um material didático para consulta. Vale a pena, às vezes, imprimir esse material didático e utilizá-lo quando estiver escrevendo a sua redação. Mas como me sair bem? Dica: construa frases mais curtas, mais claras. Não tente colocar toda a proposta de intervenção num período apenas. Você pode segmentar esse período. No final desta aula, a gente vai ver uma proposta de intervenção em que o aluno separou a proposta em 3 períodos diferentes e fez sentido. Outra dica, você deve identificar a situação, problema no tema. Qual que é a minha sugestão? No alto da folha, onde há a proposta de intervenção, circule qual é a situação, problema que está no tema, ou escreva, de modo que na hora que você for fazer a proposta de intervenção, você volte lá em cima, consulte e se pergunte: eu estou resolvendo o problema que eu criei? Outra dica, aborde a situação problema e as suas causas ao longo do texto, deixando ganchos para a proposta no final de cada um dos parágrafos. Nesse sentido, é bem importante fazer um esqueleto geral de toda a argumentação para garantir que todos os argumentos estão relacionados e que estão até mesmo na ordem em que o problema vai ser resolvido lá na proposta de intervenção. Então, como eu sou bem neurótica em relação a esse aspecto da argumentação e da estruturação organizada, eu vou sugerir uma ordem para a sua proposta. 1. Você vai colocar o objetivo da sua proposta, para que ela serve. 2. Você vai colocar o agente, quem é responsável por aquela proposta. 3. Você vai colocar a ação em si, o que vai ser feito. 4. Você vai colocar o meio, o modo, o veículo, como aquela proposta vai ser concretizada. Por fim, não falei 5, detalhamento, acompanhando o aspecto detalhado. Se você, por exemplo, detalhar o objetivo, que é o nosso aspecto número 1, coloque o detalhamento do lado do objetivo. Se você quiser detalhar o agente, coloque o detalhamento do lado do agente. A gente vai dar uma olhada agora numa proposta de intervenção bem-sucedida, que foi retirada de uma redação nota 1000, e eu vou destacar cada um desses elementos. Esta é a conclusão de um texto nota 1000, ou seja, esse aluno tirou 1000 na redação, 200 na competência 5. Primeiro, esse aluno começa com um gancho. O que é o gancho? Essa frase que retoma a argumentação anterior, que retoma o desenvolvimento. O gancho é facultativo, mas em geral deixa o texto mais bonito. O gancho é assim: em suma, que é um conclusivo, são necessárias medidas que atenuem a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ele retoma tudo o que veio antes, que foi essa manipulação. Logo, outro conclusivo, ele apresenta o objetivo. Ele começa o objetivo assim: a fim de dar liberdade de escolha ao indivíduo, cabe às empresas de tecnologia, portanto, as empresas de tecnologia são o agente, solicitar a autorização para o uso dessas informações. Solicitar a autorização é a ação. Por meio de advertências com linguagem clara. Por meio de indica o meio ou o modo da proposta e vai terminar com o detalhamento, tendo em vista a linguagem técnica utilizada atualmente por avisos do tipo. Então, se justifica a necessidade do uso desse meio. Você observou que esse texto usou exatamente a ordem que eu sugeri? É porque esse texto é da Fernanda, aluna nota 1000 em 2018 e que usa a minha estruturinha. A primeira proposta já estava completa, já garantiria o 200, mas essa aluna optou por colocar mais uma proposta. Vamos dar uma olhada? Ademais, compete ao cidadão, agente, ficar atento a essa questão, ação, de modo a cobrar e pressionar essas empresas, o efeito ou a finalidade. E ela faz a chamada frase de fechamento. Enfim, a partir dessas ações, as tecnologias, como disse Steve Jobs, moverão o mundo para frente. A frase de fechamento não é obrigatória, mas você pode colocar para deixar o texto um pouquinho mais elegante. Espero que com esta aula você tenha se sentido mais seguro para fazer a sua proposta de intervenção. Ela não é um bicho de 7 cabeças. Se você segue o roteirinho que eu te ensinei ao longo da aula, eu tenho certeza que você vai tirar um 200, que vai contribuir para o seu 1000.
Falando nisso, vem, viu?